Boa noite, irmãos. Vamos estar dando continuidade na nossa leitura aqui do livro O Filho de Deus, a parte 5 de 6. Lembrando os irmãos que estão em comunhão, quiserem fazer algum comentário, né, para nos ajudar aqui no entendimento da leitura, o texto aqui, fiquem à vontade, por favor. Vou corrigir. Também os irmãos, se caso eu estiver lendo muito rápido, muito devagar, quiserem que eu volte em algum ponto para reler, ou tiver alguma dúvida também, fique à vontade aí. Vamos continuar aqui. Essas distinções são claramente preservadas. Você quer que os irmãos achem? Será que a gente deveria reler o parágrafo lá de cima? Vamos reler aqui, para dar continuidade, né? O Evangelho publica o primeiro desses mistérios, isto é, a morte do Senhor Jesus sob a mão de Deus por nós e sua ressurreição, e ascensão em caráter de tal morte. E este Evangelho é corretamente glorificado como toda a nossa salvação. Mas o segundo desses mistérios, a morte do Senhor, sob as mãos do homem. Cadê? Sobre a morte, sob as mãos do homem. Pode ser um tanto esquecido. Enquanto o primeiro deles é corretamente glorificado, mas este é um erro grave na alma de um santo ou nos cálculos e testemunho da igreja. Pois se este grande fato, este segundo mistério, como o chamamos, a morte do Senhor Jesus sob as mãos do homem, for esquecido, como ele pode ser na terra? Certamente não será esquecido no céu. Não é? É verdade. A ocasião da ação presente ali é a morte da vítima e as intercessões do sacerdote sobre tal morte que formam a ação que existe agora. Mas certamente será a morte do martír divino, a morte do Filho de Deus pelas mãos do homem, que dará caráter à ação ali, uma a uma. Ao pregar o evangelho, o pecado, ao pregar o evangelho, o pecado do homem em matar o Senhor da glória certamente será declarado, mas é a morte do Senhor como Cordeiro de Deus que é a base da graça publicada pelo evangelho. E é isso o que quero dizer aqui. Essas distinções são claramente preservadas na Escritura. O céu, como nos é aberto em Apocalipse 4, é um céu muito diferente, com mentalidade diferente do céu que nos é apresentado na Epístola aos Hebreus. Quero dizer, movido e ocupado de maneira diferente.
Tão diferente, posso dizer, quanto a morte do Senhor Jesus, vista como estando sob as mãos do homem, isto é, perpetrada por nós, e aquela como estando sob as mãos de Deus, isto é, realizada para nós. Podemos ter os mesmos objetos ou materiais em cada um, mas eles serão vistos em conexões muito diferentes. Temos, por exemplo, um trono e um templo em cada um destes céus, o céu de Hebreus e o céu do Apocalipse. Mas os contrastes entre eles são preservados de maneira muito solene. Em Hebreus, o trono é um trono de graça, e tudo o que o nosso presente momento de necessidade e tristeza possa exigir é encontrado e obtido ali. No Apocalipse, o trono é de julgamento, e os instrumentos e agentes da ira e da vingança parecem estar diante dele e ao seu redor. Em Hebreus, o santuário, o templo, é ocupado pelo sumo sacerdote de nossa profissão, o mediador da melhor aliança, servindo ali na virtude de seu próprio preciosíssimo sangue. No Apocalipse, o templo dá notas assustadoras de preparação para o julgamento. Relâmpagos, terremotos e vozes acompanham sua abertura. É como o templo visto pelo profeta, cheio de fumo, e suas colunas tremendo, em sinal de que o Deus a quem pertence a vingança estava lá em sua glória. Isaías capítulo 6. A visão que temos do céu no Apocalipse é, portanto, muito solene. É o lugar do poder provendo-se dos instrumentos de julgamento. Os selos são abertos, as trombetas são tocadas, as taças são derramadas, mas tudo isso introduzindo alguma terrível visitação à terra. O altar que existe ali não é o altar da Epístola aos Hebreus, onde o sacerdócio celestial come o pão da vida, mas o altar que fornece fogo penal para a terra. E lá também há guerra, e no final abre-se para aquele cujo nome é chamado a Palavra de Deus, cuja veste está manchada de sangue e que carrega uma espada afiada em sua boca, para que com ela possa ferir as nações. Certamente, este é o céu em um novo caráter.
E o contraste é muito solene. Este não é o céu que a fé agora apreende, um santuário de paz cheio de provisões e testemunho da graça, mas um céu que nos diz que, embora o julgamento seja uma obra estranha do Senhor, ainda assim é sua obra no devido tempo. Pois o céu, em suas revoluções e órbitas, é, como podemos dizer, o lugar do testemunho da graça, do julgamento e da glória. É o céu da graça agora, se tornará o céu do julgamento no dia de Apocalipse 4. E assim continuará durante toda a ação do livro do Apocalipse. E então, no final desse livro, como vemos em Apocalipse 21 a 22, ele se torna o céu de glória. Vou continuar aqui. A alma deveria estar acostumada com esta verdade séria, que o julgamento precede a glória. Falo dessas coisas no progresso da história, da terra ou do mundo. O crente passou da morte para a vida. Não há condenação para ele. Ele não se eleva para o julgamento, mas para a vida. Mas ele deveria saber que no progresso da história divina, da terra ou do mundo, o julgamento precede a glória. O reino será visto na espada ou vara de ferro, antes de ser visto no centro. O ancião de dias está sentado em vestes brancas em um trono de chamas ardentes, com os livros abertos diante dele. Antes que o Filho do Homem venha a ele com as nuvens do céu para receber domínio. Salmo 2 e Daniel 7. Estas lições são claramente ensinadas e marcadas na Escritura. No dia de Apocalipse 4, é Cristo rejeitado pelo homem e não Cristo aceito por Deus pelos pecadores. Que se tornou seu pensamento e objetivo. E, consequentemente, as preparações estão sendo feitas para vingar
os erros cometidos contra o Senhor Jesus no mundo e para vindicar seus direitos na terra. Em outras palavras, é o céu que dá início à ação que deve assentá-lo em seu reino após o julgamento de seus inimigos. Mas tudo isso nos mostra, novamente, de acordo com meu pensamento principal nessas meditações sobre o Filho de Deus, como é a mesma pessoa que é mantida diante de nós e deve ser conhecida por nós, em cada um e em todos os estágios ou períodos do mesmo grande mistério. Ainda estamos em qualquer ponto em que tenhamos chegado em companhia do mesmo Jesus. Pois essas distinções que tenho notado agora nos dizem que ele foi recebido no céu e agora está sentado lá no mesmo caráter, nos mesmos caráteres em que ele havia sido antes conhecido e manifestado aqui na terra. Pois ele esteve aqui como aquele que cumpriu a graça de Deus para conosco, pecadores, até a perfeição, e como aquele que suportou a inimizade do mundo em sua plena medida. E é nesses dois caracteres, como vimos agora, que ele está assentado no céu. Ele não assume rapidamente este segundo caráter nem aparece ativamente no céu como aquele que foi desprezado e rejeitado na terra. Ele se demora antes de chegar ao céu do Apocalipse. E nesse traço de caráter, neste adiamento de sua aproximação para julgamento e seu retardamento no lugar de graça, temos uma expressão muito doce do Jesus que a fé já conheceu. Pois, quando ele esteve aqui como o Deus do julgamento, ele se aproximou de Jerusalém com um passo muito medido. Ele lhe disse: Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, antes de dizer: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 37 a 38. Ele se demorou nas planícies abaixo, visitando todas as cidades e aldeias da terra, no paciente serviço da graça, antes de tornar seu assento no monte, antes de tomar seu assento no monte, para falar do julgamento e das desolações de Sião. Mateus 24, versículo 3. E agora sobre aquele que dessa maneira trilhou suavemente o caminho que o levou ao Monte das Oliveiras.
o lugar do julgamento, está escrito: O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3:10. Filho do homem é a característica de sua pessoa quando apresentada em sua glória judicial, como também em seu lugar de domínio na terra. Salmo 8, João capítulo 5, versículo 17 e Mateus 19, versículo 28. Como podemos, assim, manter em vista a mesma pessoa com caráter semelhante ligado a ele, e seja quando ele estava aqui na terra ou como ele está agora no céu? Um em pessoa, um em moral, embora as cenas e condições mudem. A graça que estava em Cristo neste mundo é a mesma que está nele agora no céu. Palavras reconfortantes. Quão verdadeiramente deveríamos saber que falamos com verdade quando dizemos: Nós o conhecemos, nós o consideramos desde o início. Ele desceu do céu, ele estava no ventre da Virgem e na manjedoura de Belém. Ele percorreu terra em plena glória imaculada, embora velado. Ele morreu e foi sepultado, foi ressuscitado e voltou para o céu. E enquanto agora estivermos meditando, a fé o vê ali. Aquele que a fé sabia está aqui, o mesmo, o ministro e testemunha da graça de Deus para o homem, o portador da plena inimizade do homem contra Deus, e ainda assim o relutante Deus do julgamento.
Vamos continuar, irmãos. De vez em quando eu dou umas pausas assim, para que a gente possa meditar, né, no que já foi lido. Que os irmãos também possam ter espaço, né, se tiverem de comentar algo, só para os irmãos saberem. Vamos continuar. Mas devo notar ainda mais deste mesmo Jesus, e algo ainda mais imediato em conexão com a minha presente meditação. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, ele procurou o seu reino. Ele se ofereceu como seu rei, o filho de Davi, a filha de Sião. Ele assumiu a forma daquele que havia sido prometido pelos profetas antigamente e entrou na cidade, manso e montando em um jumento. No dia ainda anterior, sua estrela, a estrela do Régio Belemita, apareceu no mundo oriental, convocando os gentios ao filho de Davi, nascido da cidade de Davi. Mas o que ele então procurou, ele não encontrou. Os seus não receberam, mas ele levou consigo para o céu esta mesma mente, este desejo pelo seu reino. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino. Ele pensa em seu reino, embora agora no trono do Pai, como ele havia pensado e esperado quando estava aqui. E posso dizer novamente, quão estritamente nesta bela característica ainda somos mantidos em comunhão com o mesmo Jesus. Uma vez ele esteve na terra e agora ele está no céu. Mas nós o conhecemos dessa maneira como o mesmo Senhor. Um em pessoa, um em propósito e desejo, embora os lugares e as condições mudem. Ele era rei de Israel quando esteve aqui, e com desejo reivindicou o seu reino, e sendo recusado pelas mãos dos cidadãos, ele o recebeu no céu. E no devido tempo ele retornará em um dia de regozijo de seu coração, para administrá-lo aqui, onde o início ele o buscou. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Deuteronômio, capítulo 7. Será que não é Daniel?
Ouviu, George? Oi? Eu tô achando que essa passagem é Daniel, não? Ah, é Daniel? DN, Ah, não é ah, isso? então tá bom. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, irmão. Vou continuar aqui. Estamos dessa maneira vendo a única pessoa, o mesmo Jesus, e o coração valoriza isso quando pensamos nisso. E há uma outra característica desta identidade que ultrapassa, sim, supera em muito tudo o que já anotei. Quando ele esteve aqui, ele desejou ser conhecido por seus discípulos, ser descoberto por eles. Pecadores como eles eram, em algumas de suas glórias ocultas. Ele também se regozijou em todas as comunicações de sua graça, a fé que recorreu a ele sem reservas, a fé que o usou sem cerimônia, a fé que poderia sobreviver aparente negligência ou repulsa era preciosa para ele. O pecador que se apegava a ele diante do desprezo do mundo ou confiava nele apenas sem o apoio ou incentivo de outros, era profundamente bem-vindo a ele. A alma que com liberdade pedisse sua presença ou buscasse comunhão com ele, assentada a seus pés ou em pé ao seu lado, poderia obter dele o que quisesse, ou como intercedeu a Abraão, tê-lo pelo tempo que quisesse. Ele desejava unidade com seus eleitos, unidade plena, pessoal e permanente, pronto como estava para compartilhar com eles seu nome com o Pai, o amor em que ele permanecia e a glória da qual ele era herdeiro. Ele buscava empatia, ansiava por companhia, tanto em suas alegrias quanto em suas tristezas. E não podemos, de forma alguma, imaginar as decepções de seu coração quando ele procurou isso, mas não encontrou. Mais profundo, pelo menos podemos dizer, muito mais profundo do que quando ele reivindicou o reino, como já vimos, e não recebeu. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Eu pergunto, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Falou o coração solitário.
Essa questão da unidade é interessante, esse ponto, né? Ele desejava a unidade. Eu lembrei de João 17, né? Que ele vai fazer a oração. Seria interessante se a gente pudesse dar um pulinho lá. Então a gente vai ver essa oração, né, do Senhor, e a gente vai encontrar alguns pontos onde ele deixa muito claro essa questão desse desejo que o escritor coloca no livro ali, que é a questão da unidade, né? Então a gente vê que ele vai falar sobre a escolha aí dos discípulos, né? Vai descendo um pouquinho mais aí, Jefferson, por favor. Espera aí, mais devagar, deixa eu ver. A gente pode até começar a ler aqui, né? A partir do 8 mesmo ali. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. Ele mostra agora uma unidade entre ele e o Pai. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardem teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um. Olha aí a unidade, o desejo do Senhor pela unidade. Então o escritor lá, ele não está equivocado, né? Ele está dentro do que está escrito na palavra, do que está na escritura, né? Para que sejam um, assim como nós. Então a gente vê claro, a oração é o desejo, né, do seu coração, você fazendo petições ao Senhor, a Deus, né, o Pai. E a gente vê aí a oração do Senhor Jesus, ele realmente revela, manifesta esse desejo de que fôssemos um. Primeiro, claro, ele está citando ali os discípulos, né? Depois ele cita também as outras ovelhas, se não me falha a memória, para que sejam um, assim como nós. Então, é um desejo dele, porque também já é a origem, né? Ele, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, unidade, é um Deus. Então, são três pessoas, mas um só Deus. Então, a unidade já está no centro, né? Já está no coração deles. E esse é certamente o projeto, certamente o principal. Ele quer isso, ele quer unidade. E é assim que nós seremos quando estivermos lá, né? Com certeza, lá no céu, né? Estaremos perfeitos em unidade. E esse é o desejo do Senhor e vai se cumprir. Não tem como não cumprir o desejo do coração dele, o propósito dele. Vamos seguir, acho que a gente vê mais alguma coisa, a gente vai ver quanto é repetitivo o Senhor, né, nessa oração, quanto à questão da unidade, porque esse desejo é muito repetido, é muito, né, falado, né, sonhado, pensado, tudo aquilo que a gente deseja muito. Então a gente vai ver que o Senhor, certamente, ele vai repetir aí em outros versículos essa questão. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós, né? Entrando aí agora nesse versículo. Para que, olha aí o desejo do Senhor se repetindo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Ele sempre faz essa questão de falar lá do princípio, né? lá do céu, de que isso já é assim, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente sabe que nós falhamos, né, muito, né, quanto a esse desejo do Senhor aqui na terra, né, no nosso testemunho, porque realmente, né, não conseguimos manter a unidade, que era uma responsabilidade da igreja, do homem, era uma responsabilidade do homem manter a unidade. Realmente nós falhamos quanto a isso. Mas lá no céu, com certeza, será perfeito. Creio que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Unidade. Eu neles e tu em mim. Ele começa agora a esquadrinhar, destrinchar melhor essa questão da unidade, ainda ficando bem mais claro, bem mais explicado, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tenho amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conhecerão que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aí só recapitulando, nós falhamos, mas o Senhor não falha, né? Ele é perfeito. Então, é um só corpo. Essa unidade, ela está perfeita, porque é o Senhor quem a fez. Então, é uma só igreja, né? A igreja de Deus é um só corpo, né? Essa unidade, que é responsabilidade dele, ela é perfeita. Aqui ficou para nós, infelizmente, como sempre, né? O homem falha. Nós falhamos porque existe uma grande divisão, né? Cada um falando uma coisa. Então nós falhamos quanto a isso. Mas o Senhor não falha e somos um só corpo, e isso já é perfeito aqui, e no céu com certeza mais ainda veremos essa perfeição, né, do que o Senhor fez, que é a unidade, que é o desejo do coração dele, a unidade. Como já é lá no céu o Pai, o Filho, né, o Espírito Santo, assim também, né, seremos quando estivermos lá. Ele deixa muito claro, né, isso daí.
Se possível, irmão Jorge, até repete, por favor, a partir do parágrafo que ele fala sobre isso. Sim. Mais para cima, né? Acredito que é a partir daí mesmo. Essa parte aqui, quando ele estiver aqui, Pode ser. pronto. Deixa eu ler aqui. Quando ele esteve aqui, ele desejou ser conhecido por seus discípulos, ser descoberto por eles, pecadores como eles eram, em algumas de suas glórias ocultas. Ele também se regozijou em todas as comunicações de sua graça, a fé que recorreu a ele sem reservas, a fé que usou sem cerimônia, a fé que poderia sobreviver à aparente negligência ou repulsa. Era preciosa para ele. O pecador que se apegava a ele diante do desprezo do mundo ou confiava nele apenas sem o apoio ou incentivo de outros, era profundamente bem-vindo a ele. A alma que com liberalidade, com, com liberdade, pedisse sua presença ou buscasse comunhão com ele, assentada a seus pés ou em pé ao seu lado, poderia obter dele o que quisesse, ou, como intercedeu a Abraão, tê-lo pelo tempo que quisesse. Ele desejava unidade com seus eleitos, unidade plena, pessoal e permanente, pronto como estava para compartilhar com eles seu nome com o Pai, o amor em que ele permanecia e a glória da qual ele era herdeiro. Ele buscava a empatia, ansiava por companhia, tanto em suas alegrias quanto em suas tristezas. E não podemos, de forma alguma, imaginar as decepções de seu coração, quando ele procurou isso, mas não encontrou. Mais profundo, pelo menos podemos dizer, muito mais profundo do que quando ele reivindicou o reino, como já vimos, e não recebeu. Nem uma hora pudeste vigiar comigo, falou o coração solitário. E ainda mais, ele propôs, quando esteve aqui, compartilhar seu trono com seu povo. Ele não ficaria sozinho. Ele iria compartilhar suas honras e seus domínios com seus eleitos, assim como gostaria que eles, em empatia, entendessem e compartilhassem suas alegrias e tristezas com ele. E agora, excelente e maravilhoso como é o mistério que nos fala, tudo isso é, ou deve ser, cumprido para ele na igreja e por ela. A igreja é chamada a responder aos desejos do Senhor Jesus em todas essas coisas, a ser tudo isso para ele, seja no Espírito Santo, agora ou no reino daqui a pouco. Entrar agora em espírito em seus pensamentos e afeições, em suas alegrias e suas tristezas, e daqui em diante brilhar em sua glória
e assentar-se em seu trono. E mistério, a Igreja, agora favorecida pela habitação do Espírito e destinada a assentar-se, gloriosa, na herança de seu domínio, é a resposta a estes desejos mais profundos do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos dias da sua carne. E novamente eu digo, que mistério! Podemos muito bem admirar aquelas harmonias que nos falam do mesmo Jesus, a única pessoa nestas diferentes partes de seus caminhos maravilhosos. Ele buscou e reivindicou um reino quando esteve aqui, e quando esteve aqui, desejou a empatia de seus santos. Mas o seu povo não estava preparado para o reconhecer a sua realeza. Seus santos não foram capazes de dar-lhe esta comunhão. Porém, ele está recebendo um reino agora no céu, e ele retornará e o administrará aqui. Esta comunhão ele está começando a encontrar agora por meio do Espírito que habita em seus eleitos. E será em sua medida mais completa, cumprida para ele no dia em que eles forem aperfeiçoados. O reino será sua glória e seu gozo. É chamada a alegria do Senhor, pois será dito àqueles que a compartilham com ele: entra no gozo do teu Senhor. Mas esta comunhão na qual a igreja permanecerá com ele será ainda mais para ele. Esse era o seu desejo mais profundo aqui, e será seu prazer mais rico no porvir. Eva era mais para Adão do que todas as suas posses juntas. Temos nós, amados, algum poder em nossa alma para nos regozijarmos com o pensamento de o coração do Senhor Jesus sendo assim satisfeito? Podemos traçar as formas dessas alegrias que assim o aguardam, como no dia de seu desposório, o dia da alegria de seu coração, mas temos capacidade espiritual para fazer mais? É humilhante fazer tais perguntas à própria alma. Podemos certamente dizer com toda a sinceridade, mas estes serão seus o reino e a igreja. O reino será seu por muitos títulos. Ele o aceitará sob a aliança, ou de acordo com os conselhos que foram tomados por Deus antes da fundação do mundo. Ele o aceitará por direito pessoal, pois ele, o Filho do Homem, nunca perdeu a imagem de Deus. É claro que ele não poderia, porque, embora filho do homem, ele era filho do Pai. Mas ele não
a perdeu. E tendo essa imagem, o domínio é seu por título pessoal, de acordo com as primeiras grandes ordenanças de poder e governo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, versículo 26. Ele também o receberá pelo título de obediência, conforme lemos sobre ele. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2. Ele também o receberá pelo título de morte, pois lemos novamente, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1. E a cruz, na qual ele consumou aquela morte, tinha um escrito nela, e permaneceu sem ser apagado, sem ser cancelado, em uma única frase, pela forte mão prevalecente do próprio Deus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, versículo 37. A irmã Sueli levantou a mão? Desculpe, amado, desculpe, não é nada não. Ah, tranquilo, irmão. Assim, o domínio do Filho do Homem é por aliança, por título pessoal, por título de serviço ou obediência, e por título de morte ou compra. E posso acrescentar por conquista também, pois os julgamentos que devem abrir seu caminho para o trono e tirar do reino tudo que ofende são, como sabemos, executados por sua mão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Salmos 24.
Eu não sei o que os irmãos acham, mas já vão dar 9h30, são 9h29. A gente lê mais esse parágrafo aqui ou a gente encerra aqui por hoje? O que é que os irmãos acham? Podemos deixar, Jorge. Ainda tem muita coisa para ser lida. Podemos deixar. Tudo bem, Isaac? Renato? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Graças ao Senhor, né? Então é isso aí, irmãos. Mais uma leitura. Vou estar tirando a gravação aqui. Jorge, você fecha a conta aí, irmão? Certo, na hora eu te passo o valor aí. Você vai fazer o É, Pix. tá certo.